Eu espero que você esteja sendo abençoado por esta fita de estudo. Nós somos agradecidos ao irmão e à irmã pelo privilégio que os irmãos têm nos dado de ser parte do seu ministério. Você sabe que ministrar a pessoas pobres é uma coisa muito difícil. Nós temos ali na missão quase 5.000 pessoas atendidas num período de 12 meses. Então a atividade, irmãos, não é fácil. Tem sido muito difícil. Tem sido difícil porque nós temos que tratar das pessoas, nós temos que abençoar as pessoas e não tem sido fácil. Eu queria que você soubesse que o Ministério Rick Bonfim, a minha esposa, os meus filhos, a missão Daniel Bonfim, Dr. Daniel, Dr. Renato, 2 irmãos que estão comigo no ministério, ali na missão, em Santa Bárbara, a minha mãe, Noemi Bonfim, pastor Poni e os demais obreiros da nossa missão, os agradecem imensamente, com todo o amor, com todo o carinho que o irmão, que a família tem feito por este ministério. Nós somos gratos. Sobre uma pessoa muito interessante nas Escrituras. Esta palavra é sobre a raiz da amargura. E esta fita trata deste tema para que você possa entender, você possa ser abençoado, você possa ter um entendimento mais claro, mais específico de como é que as coisas acontecem. Antes disto, eu quero que você entenda que estamos vivendo um dia em que Deus está nos revelando muita coisa nova, muita coisa maravilhosa na palavra de Deus. E Deus tem mostrado maravilhas de como trazer cura, libertação e mudança à vida de uma pessoa. A palavra começa em Atos capítulo 8, versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes o evangelho, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Note que a multidão unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, pois ouviam e viam. Eles tinham informação no ouvido e nos olhos, o que Deus estava fazendo através de Filipe. Então, eles estavam convencidos, não somente por escutar, mas por ver. Porque o versículo 7 diz que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então você nota que a cidade estava sendo tomada por uma visitação do Espírito Santo, e existia ali uma bênção maravilhosa que estava acontecendo, e Deus estava operando maravilhosamente no meio deles, e Deus estava completando naquela cidade o plano que ele tinha. Porque espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E só isto dá para mexer com uma cidade pequena naquele tempo, com muita má notícia o tempo todo, e uma notícia boa dessa era como se fosse uma bomba atômica. A palavra versículo 8 completa o que eu estou dizendo. Havia grande alegria naquela cidade. Então a palavra começa, e essa história sobre um homem chamado Simão. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo ser um grande homem. Este versículo 9, que você acha em Atos dos Apóstolos, é um versículo interessante, porque está dizendo sobre quem era este homem e o que ele tinha feito na cidade de Samaria. Então o versículo 9 é um versículo que devemos prestar atenção.
com o versículo 10, porque um completa o outro. O versículo 10 disse: e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Então note que Simão era uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que tinha muitos amigos, uma pessoa que era de fato uma pessoa muito interessante. As pessoas ao redor deles eram a vida dele. Quando Simão entrava num lugar, eles ficavam em pé, davam comida, eles gostavam de Simão. E Simão tinha uma relação com esse pessoal por muito tempo, porque ele tinha ali a sua maneira de expressar o que eles entendiam que era, para eles e para Simão, o poder de Deus. Mas note que este versículo 9 diz que ele exercia naquela cidade a arte mágica, iludindo a gente de Samaria. Então, a verdade é que o nosso irmão Simão é uma pessoa que teve comunicações, teve habilidade de fazer amigos, porque ele exercia influência sobre eles. Deixa eu conversar com você sobre isso. Quando você exerce influência sobre as pessoas, primeiramente, nós temos que entender que a sua influência sobre eles é a pior coisa que eles possam ter. É por isso que quando um líder é líder, ele é gostado e ele é detestado ao mesmo tempo. Porque a influência dele não é para agradar, mas para liderar a pessoa naquilo que Deus tem para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa. Quando você fica amigo de alguém a um ponto que você não pode exercer mais a sua responsabilidade pastoral, você não presta. É por isso que muitas vezes um pastor que brinca muito com as pessoas, ele perde a autoridade porque não acham que ele está falando sério mais. Então você tem que talvez de vez em quando ter uma atitude de responsabilidade, uma atitude de relaxamento, mas eles tenham que entender e compreender que a igreja precisa mesmo ter um novo entendimento de quem é de fato está encarregado da igreja, quem está carregado do ministério. Nesse caso, Simão tinha arte mágica. É só isso que ele tinha. E ele influenciava as pessoas, então ele tinha um relacionamento com essas pessoas, e estas pessoas com ele exerciam para ele um grande lugar no seu coração. Ele tinha muito orgulho, muita vaidade, era uma pessoa muito séria e muito respeitada, e ele queria o seu lugar. Note que quando você começa a ter o seu lugar, você não pode completar a bênção de Deus, porque o que faz e convence as pessoas é o Espírito Santo. É muito difícil você ser líder e você ser uma pessoa que traz balanço, equilíbrio às situações da sua vida, porque as pessoas requerem de você uma atitude, muitas vezes, acima daquilo que eles possam entender. Eles requerem o melhor. Você não pode ter um relaxamento, você não pode ter uma atitude mais calma, porque eles agora ainda não entenderam quem você é. Então, um dos problemas em relacionamento, em termos de você ser quem você é, começa com o problema de você servir a Deus ou você usar Deus para servir a você. Servir a Deus, a vontade de Deus sobre você, ou você usar Deus para, através de você servir aos outros. Deus não se usa, Deus opera sobre nós. Deus não usa você. Muita gente diz, Deus me usou na situação. Deus não é um carro que gasta o seu pneu, usa o seu pneu. Deus opera sobre nós a bênção, o poder, a autoridade dele para ministrar às pessoas. E eu quero que vocês entendam isto, porque quando você não entende desta maneira, o líder é uma pessoa que quer fazer o que ele quer. Quando nós não temos o discernimento que você deve ter espiritualmente, você não pode saber a vontade de Deus na vida de ninguém, porque você é uma pessoa que quer fazer o que você quer fazer. Então a pergunta desta pessoa é, Deus não fala diretamente para mim? Geralmente, quando Deus está encarregado de uma situação, ele
expõe a vontade dele à pessoa, ao líder espiritual. Se você está submisso a este líder espiritual, você vai entender depois que você se submeter. Então a submissão, a Bíblia diz, submetei-vos uns aos outros. Essa submissão que você tem ao líder, ela faz com que você possa entender a vontade de Deus que Deus revelou ao líder. Se você não submeter, você não vai entender. É um dos segredos espirituais que faz com que você tenha vida, tenha vitória e você possa crescer espiritualmente. Em termos de Simão, ele é uma pessoa, grande homem, diz eles, e todos, menor até o maior, este é o grande poder. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas o versículo 12 começa agora a trazer uma mudança radical na vida de Simão. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizaram-se tanto homem como mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônico. Nota que a palavra atônico é a mesma palavra usada pelo Evangelho de Marcos, referente aos discípulos dentro do barco, quando eles viram Jesus como um fantasma. Atônico. E nota que diz, e vendo os sinais, ele não escutou os sinais, ele não testificou os sinais, ele viu os sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Agora, a razão que Filipe creu foi porque ele mesmo creu e queria entender as situações, ele queria mudar a maneira que ele operava com essas pessoas. E a palavra diz creu até o próprio Simão. Então ele mudou mesmo, ele creu. Agora você vai notar, nesta história, que Simão, além, mesmo crendo, ele não tinha mudado interiormente a área da vida dele que precisava ser mudada. Isso quer dizer que muitos de nós, mesmo crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, batizados com o Espírito Santo, ainda nós temos que tratar de áreas na nossa vida que ainda não chegaram ao conhecimento do Espírito Santo, porque nós mesmos já decidimos em nós mesmos que a coisa que nós queremos fazer é simplesmente entristecer o Espírito Santo da maneira que nós queremos entristecer. E muitas vezes o Espírito Santo se entristece porque ele tenta mudar a sua vida e você não entende. É como a pessoa que está no mar, quase afogando, e ele ora para que Deus mande uma bênção. O helicóptero vem, para, e ele não quer ir no helicóptero. Um barco passa e ele não quer entrar no barco. Ele está orando para que Deus faça alguma coisa, e Deus mandou o barco, Deus mandou o helicóptero, mas ele não queria responder, ele queria que alguém descesse do céu para tirar ele da água. E muitas vezes na sua vida você tem situações em que você está, que Deus provê a cura, a oportunidade, mas você não aceita. Você quer a sua vontade, você quer fazer o que você quer. E se você não se submeter à vontade de Deus, você nunca vai crescer espiritualmente. Eu me lembro de uma moça que o sonho dela era vir para os Estados Unidos. Ela veio. Em 8 meses ela ficou desempregada. Em 3 meses ela estava limpando o chão de privada. E depois de 4 anos de limpar a privada, ela resolveu voltar para casa. E quando chegou no Brasil, ela tem um emprego que ela nunca mais vai sair dele, porque Deus abençoou a vida dela maravilhosamente. Agora ela pode viajar pelo mundo todo e não precisa limpar a privada de ninguém. É assim que Deus é. É assim que a coisa acontece. Na vida de Simão, ele está transtornado. Ele creu, foi batizado, ficou de contínuo com Filipe, viu sinais e grandes maravilhas, estava atônico. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então agora, você está vendo que a autoridade de João, de Filipe, é Pedro e João. São os apóstolos, Filipe é o evangelista. E vem Pedro e João, que são dois poderosos homens de Deus que eles mesmos já tinham passado por provações, por situações difíceis na vida deles, e estavam agora para
resolver a situação e ver o que é que está acontecendo com Filipe em Samaria. E olha o que acontece. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então precisavam do batismo com o Espírito Santo. Então os impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Como é que nós sabemos que eles receberam o Espírito Santo? É porque começaram a orar, a falar em línguas, começaram a mudar de vida, com os sinais e maravilhas começaram a operar na vida dessas pessoas, e foi pela imposição de mãos. Agora, versículo 18 diz: Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Note que isto aconteceu porque as mãos, sabia que as artes mágicas são feitas com mãos. Você tem que ter mão para fazer arte mágica, desaparecer isso, aparecer aquilo, passa fogo aqui, passa fumaça aqui, mexe aqui, faz aquilo ali, desaparecer. Você começa a convencer as pessoas de quem você é, que você tem um poder extraordinário. Então, quando Pedro e João começaram a usar as mãos, ele disse: olha, está aqui algum dinheiro, eu quero isso que você tem. Dizendo, versículo 19, dá-me também esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então você nota que o entendimento dele sobre a condição do coração dele tinha muito a desejar. Olha, quando existe no seu coração um impedimento que faz com que você cresça espiritualmente, você não tem unção para pregar, você não tem unção para testemunhar, você não tem unção para ministrar às pessoas, você fica uma pessoa fechada, interiormente você fica vazio, vazia, você não tem a unção de Deus na sua vida, você simplesmente é um empregado de Deus. E tem muita gente que está labutando, sendo empregado de Deus, porque quer fazer o ministério que eles têm, mas não tem ministério. Olha, não tem ministério. É uma pessoa que quer fazer tudo para agradar todo mundo, mas não tem ministério. É uma vida vazia, sem expressão, sem poder, sem autoridade. E este é o coração de Simão. Ainda Simão não entendeu esta mensagem. Ainda ele não entendeu que a razão que ele não tem a unção de Deus é simplesmente porque ele já resolveu nele mesmo que o coração dele é baseado naquilo que ele entende. O que a minha mão faz é muito poderoso, eu posso usar minhas mãos e meu entendimento porque alguém receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensasses que o dom de Deus se alcança por dinheiro. É o mesmo Pedro que diz: ouro e prata não tem, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, de fato, o problema de Simão não era uma questão dele não ter um entendimento sobre a situação do Espírito Santo e como o Espírito Santo opera na vida das pessoas. Ele queria voltar ao tempo de outrora e fazer aquilo que ele fazia antes, para que as pessoas tivessem nele e vissem nele uma pessoa que fosse respeitada, inteligente e que tinha dons para poder manipular a atenção das pessoas ao seu redor. Olha, é muito interessante isto, porque se você tem ministério, você não agrada ninguém. Cada dia eu faço 2 inimigos e 10 amigos. Eu fui chamado para ser o sal da terra, não o açúcar da terra. Eu não fui chamado para te agradar. Eu fui chamado para ser uma bênção na sua vida. E se para ser uma bênção na sua vida, eu tenho que falar o que eu estou falando agora, e você tem que escutar, você vai receber a bênção de Deus, mas não é da maneira que você quer. Tem que ser da maneira que Deus quer. Se Deus vai te abençoar, é a maneira que Ele quer te abençoar. E eu não posso ser uma pessoa que tem que te agradar porque você quer ser agradado. Você tem que ser ministrado. E esta passagem bíblica está ministrando a você. Porque talvez o seu coração seja como Simão. Você quer a bênção de Deus da sua maneira. Da maneira que você entende, da maneira que você compreende. Você acha que você tem o direito de ter como você tem. Olha, todas as pessoas que estão debaixo do meu ministério estão sob a minha autoridade espiritual e eu tenho autoridade para abençoá-los maravilhosamente. E vou dizer uma coisa a você, tem muita gente no meu ministério que não tem bênção nenhuma. Tem pessoas que trabalham comigo que não têm a bênção.
e que não querem a bênção. E tem pessoas no meu ministério que têm a bênção. No Brasil e nos Estados Unidos, eu tenho muitas pessoas que trabalham para mim, que ministram no meu ministério em várias áreas, em vários setores. Eu tenho um amigo na cidade tem crescido imensamente nos últimos 10 anos. Eu me lembro o tempo em que ele não crescia, mas nos últimos 10 anos a vida dele multiplicou, porque ele começou a entender a vontade de Deus e aceitar aquilo que Deus está dizendo a ele, e a bênção está sobre ele de maneira fenomenal. Então, Simão é uma pessoa, um tipo de pessoa que quer o que Deus tem para ele da maneira que eles querem. O coração não é reto diante de Deus. O desejo, o princípio, a raiz. Tanto que, versículo 22 diz, arrepende dessa tua iniquidade e ora a Deus, talvez seja perdoado o pensamento do teu coração, porque vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. O que é fel de amargura? Você tem propósitos de raiva, de desânimo, de ódio, para que a sua vontade seja completada na sua vida, e isso não vai deixar você crescer espiritualmente em lugar nenhum. Você pode ir na China e você não terá ministério, até você tratar da área que tem separado você da bênção de Deus. O que é um laço de iniquidade? A amargura traz em você tanto ódio, tanta maledicência, tanta dor, que agora você opera simplesmente de uma maneira que virou iniquidade. Não é mais uma coisa simples, mas agora entristeceu o Espírito Santo, virou cólera, virou clamor, virou ira, e virou malícia. É o que aconteceu com Simão. Vamos ver sobre isso. Versículo 24 diz, respondeu, pois, Simão, orai por mim, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Então, na oração, no pedido dele, ele simplesmente negou que o que foi dito não aconteceu. Porque o que é que Pedro e João disse foi, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu Simão, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Ele não sabia, ele não aceitava que já estava acontecendo. Agora, versículo 25 traz um pouco de esperança. Porque diz assim, tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, a quem? Talvez a Simão. Voltaram para Jerusalém. Quem voltou? Simão e Pedro e João. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Pedro e João voltando para Jerusalém, talvez, fazendo o que eles faziam com Jesus antes da ascensão do nosso Senhor, pregando o evangelho aos samaritanos, anunciando o evangelho. Não se fala muito do que aconteceu com Simão. Não se fala muito de como ele respondeu a esta questão. O que acontece quando existe uma escravidão espiritual, existe um obstáculo em uma pessoa. Provérbios 5:22 diz, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem, as cordas do seu pecado é detido. O que é cordas do seu pecado? Ele está preso nele mesmo, ele não pode ser libertado. A palavra diz, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o que Pedro e João disseram a Simão foi, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Ele está totalmente tomado por esta ideia de que ele mesmo não tem nenhuma liberdade de crescer espiritualmente, mesmo batizado já, crendo em Jesus Cristo, de crescimento espiritual, porque ele resolveu aceitar aquilo que antes ele fazia. Relacionamento através de eu no trono, Jesus em algum lugar, e o controle vem de mim. Romanos 6,16 diz, não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis?
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Agora é difícil ser obediente. É difícil entender estas coisas, é difícil você compreender estas coisas, porque nós somos pessoas que temos uma dimensão de nós mesmos de acordo com a nossa própria educação. Quando você começa a crer que isso não pode acontecer, não vai acontecer. Você resolveu na sua cabeça que isso que você vai crer desta maneira. Mas a palavra é clara, meu amigo, é específica. Se você não se tornar como uma criança, você não entrará no reino dos céus. Existe uma submissão em termos de quem nós somos, a um ponto que para algumas pessoas é difícil. Você já teve essa predisposição, você já aceitou esta ideia que as coisas têm que ser da sua maneira, que você é isso que você é, que você quer da sua maneira. E eu estou dizendo a você, como pastor, como uma pessoa que Deus levantou para ministrar, não vai jeito, você não vai quebrar. Como é que você vai resolver este problema? Como você vai tratar desta raiz de amargura? Você precisa de libertação. Você precisa compreender que as bênçãos de Deus são maiores do que a condenação de Deus. Porque Deus abençoa. A libertação vem à pessoa que ora, que entende, que aceita. Por exemplo, em Gênesis 19:16, a libertação divina, a Ló, ele diz, ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão da sua mulher e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então, na questão de Ló, ele foi libertado pela mão. A mão de Deus veio e pegou, os anjos pegaram e o levaram para fora. Olha como é que Davi se libertou. 1 Samuel 17:37, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filistino, diz Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. E note que Davi creu que Deus podia livrá-lo. Em Daniel capítulo 3, versículo 27, os jovens hebreus, se lembram? Eles iam ser colocados na fornalha de fogo e totalmente queimados. E olha, ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando estes homens, Daniel 3, 27, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Eles foram libertados sobrenaturalmente pela mão de Deus da fornalha. Davi também, sobre os leões, se lembra em Daniel 6:22, aquela história maravilhosa? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Na questão de Jó, na questão dos apóstolos, na questão de Pedro, Pedro mesmo foi libertado da prisão. Por que Deus não pode libertar você? Senhor Jesus, no teu nome santo, Pai, eu te peço nesta oportunidade que tu libertes o meu irmão, a minha irmã, das garras satânicas que querem destruir a vida deste meu querido irmão e irmã. Como tu libertaste Jonas, Senhor. Como tu libertaste os apóstolos, Pedro, Paulo e Silas da prisão. O naufrago, como Paulo, ó Deus, Daniel, da boca dos leões, os jovens hebreus, Davi, Ló. Que neste momento tu libertes o meu irmão e minha irmã desta garra satânica. Eu repreendo em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, todo este fel de amargura, todo este laço de iniquidade, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu trago a bênção na sua vida agora, em nome de Jesus.